a igreja? Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede, né? Estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Dignidade não temos, nenhuma, mas que seria de nós sem a cruz do Calvário, né? A Bíblia fala para nós termos ousadia, para nos achegarmos diante daquele trono da graça, com confiança. É assim que todo servo se porta, não confiando em si mesmo, nas suas próprias justiças, que são trapos de imundície, mas confiando na justiça do Cristo, morto e ressurreto, e que vive para todo sempre. E que é a nossa esperança, a esperança do cristão, e o coração do cristão clama, todos os dias, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos meditar aqui em alguns versículos da palavra de Deus. Vamos ler lá no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, uma palavra bem conhecida. Lucas 19. Glória a Deus. Aleluia. São 10 versículos que nós vamos ler, do 1 ao 10. Eu vou ler os versículos ímpares, e para que a igreja também participe, vamos fazer uma leitura responsiva, tá bem? Eu leio os ímpares e vocês leem os pares, tá bom? 10 versículos, do 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus pela sua palavra. Que a palavra do Senhor nessa noite vá e cumpra o propósito para o qual ela está sendo mandada, em nome de Jesus. Essa palavra é muito conhecida no nosso meio, né? Até tem hino das crianças que cantam sobre o homenzinho que roubava aquilo que não era seu, né? Zaqueu, o homenzinho que roubava aquilo que não era seu. Homenzinho porque ele era baixinho, né? De baixa estatura. E eu estava orando a respeito da palavra para ser traga essa noite aqui, né? Que o irmão Roberto, já deixo de antemão meu agradecimento a ele, a confiança. Tinha já conversado com algumas irmãs, né, para que esse mês de julho, mês das férias, as mulheres estivessem, né, ministrando a palavra, né. Aí a gente quer fugir, né, mas eu não posso deixar de representar as mulheres da igreja, né, que são um grande percentual, o círculo de oração. E pela misericórdia do Senhor, estive orando para o Senhor trazer uma palavra no meu coração. E eu confesso que em oração, quando o Senhor trouxe essa passagem, eu ainda falei, ai, Senhor, essa passagem seria uma passagem que eu mesmo talvez não escolheria, né, para estar trazendo numa noite como essa. É uma mensagem de salvação, né, mas o Senhor, Ele conhece a necessidade da sua noiva, né? O noivo conhece a sua noiva. E lá no primeiro versículo vai começar dizendo assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E quando Jesus entra nessa cidade chamada Jericó, ele estava subindo para Jerusalém.
Após ele passar por essa cidade chamada Jericó, ele já ia passar ali pela entrada triunfal dele em Jerusalém, quando ele entra num jumentinho, né? E então, essa talvez fosse, no ministério terreno de Jesus, a última vez que ele passaria pela cidade de Jericó. Então, ali para aqueles moradores de Jericó, ali era uma honra, né? Ter o Senhor dos Senhores, o Verbo vivo encarnado, passando ali nas suas ruas. E era uma oportunidade única e imperdível, porque provavelmente, como foi mesmo, né? A gente vê pelo relato das Escrituras, depois disso Jesus já sobe para Jerusalém para cumprir ali aquilo para qual ele veio, né? Ser morto, ser entregue injustamente pelo meu e pelo seu pecado. Então, ali era uma oportunidade. Então, pelas ruas daquela cidade, passava uma oportunidade única. E nas nossas vidas, muitas vezes é assim. Oportunidades únicas que não podem ser perdidas. O Senhor, quando fala de salvação, fala, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do conserto. Hoje é o dia da restauração. Porque a gente, ser humano, tem mania de não pensar na eternidade. Muitas vezes a gente chega no culto já pensando, quando eu for embora, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu tenho certeza que nenhum de vocês entrou aqui pensando que pode morrer essa noite. Ninguém, eu tenho certeza. Vocês já estão pensando, quando eu for embora, eu vou pegar meu carro, vou pegar minha bicicleta, eu vou de ônibus, eu vou com a fulana, eu vou com a beltrana. E você já imagina, você já chegando em casa. Nós não pensamos na eternidade. E a Bíblia nos adverte que o crente tem que ter os olhos na eternidade. Então, aquela oportunidade ali passava pelas ruas de Jericó, uma oportunidade valiosíssima. E vai nos dizer no versículo 2, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e ele era rico. Então, a história continua nos dizendo que havia naquela cidade um homem conhecido por todos naquela cidade. Não havia um que não conhecesse aquele homem, porque aquele homem era desprezível. Ele não era conhecido por uma boa fama, ele era conhecido pela sua má fama. Ele era o chefe dos publicanos. E naquela época os publicanos, eles eram traidores dos seus compatriotas, porque eles se aliavam com os romanos, que estavam ali, um império que havia subjugado a nação, e eles se aliavam a eles para cobrar impostos pesados, cargas tributárias altíssimas, que o povo não tinha condição de pagar, o povo estava em miséria absoluta, e ele cobrava, e ele era o chefe dos publicanos. Então, ele, além dele ser um traidor, ele era o responsável, ele era o chefe. Ele comissionava outros, influenciava outros a serem traidores, tanto quanto ele, para oprimirem o povo, o seu próprio povo. Ele oprimia o povo com vara de ferro. Entrava nas casas e talvez ali uma família que só tivesse um pedaço de pão duro e seco. E ele falava, vai pagar. E se não pagasse, ele tinha autoridade para mandar para a prisão. Ele era odiado, ele era desprezível, asqueroso. Quem passasse perto dele, passava de largo. Eles não podiam entrar nas sinagogas. Eles eram considerados a banda podre da sociedade. Homens arrogantes. Homens que têm no seu coração o Deus Mamon, a ganância pelo dinheiro e pelas posses. E eles eram estigmatizados. Mas nós vamos continuar lendo, né? E esse homem, ele era rico. Essa riqueza dele era uma riqueza ilícita. Ele era corrupto, inescrupuloso. E ele se tornou rico à custa da miséria alheia. Zaqueu, ele representa todos nós, seres humanos, a humanidade pútrida, fétida, caída nas suas misérias, nos seus pecados, nos seus delitos. Nós, como a humanidade, o homem caído, ele é um criminoso, foragido da justiça. O seu nome está ali no SPC, na lista dos devedores.
E ele tem uma sentença sobre ele. Sentença de morte. Criminosos tão hediondos que têm sobre eles sentença de morte. A morte eterna. O inferno eterno. Nos púlpitos não se fala mais de inferno. Não se fala mais de pecado. Mas é uma realidade que nós precisamos porque diz respeito à eternidade. Aleluia! E para isso Jesus veio para garantir para nós uma eternidade. Uma eternidade que não é 50 anos, não é 60, não é 70. São 100, 200, 300, milhares e bilhares de anos. Ou no céu, ou no inferno. Essa realidade é tão dura de dizer. E nós temos tornado o evangelho um evangelho mais palatável, mais aceitável, mais suavezinho. Mas o Senhor falava comigo, você vai falar de salvação. E eu falava, Jesus, mas o povo já é salvo. E o Senhor falava, estão pulando processos. Eu preciso, no meio do meu povo, ressuscitar, suscitar novamente a mensagem do evangelho genuíno, que é salvação de almas. Aleluia! Nós viemos aqui buscar bênçãos. Nós sim podemos padecer enfermidades nesta terra. Jesus falou que nós teríamos aflições no nosso corpo, padeceríamos na mente, são dilemas, são dores, mágoas, angústias, aflições, mas não há presente maior, aleluia, que a salvação da nossa alma. Aleluia! E Zaqueu procurava ver quem era Jesus e não podia. Ele não podia, algo impedia. O que o impedia? A multidão. A multidão o impedia, pois ele era de pequena estatura. E a Bíblia vai dizer que o amor cobre a multidão dos pecados. Multidão de pecados. Multidão, muitos e muitos e muitos pecados que impedem o pecador de chegar a Jesus. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. O homem separado. Existe uma multidão que impede o homem pecador de chegar a Jesus. E essa multidão é uma multidão de pecados. E o homem não pode chegar até Jesus. Ele não consegue, por seus próprios meios, por suas próprias ações, ele está impedido de chegar até Jesus. E mais, além da multidão dos pecados que impede o ser humano de chegar até Jesus, fazendo uma alegoria com a vida de Zaqueu, ele era de pequena estatura. Ou seja, a altura que ele tinha não era suficiente para alcançar a visão de Jesus. Não era suficiente a estatura que ele tinha. Quando Deus cria o homem no Jardim do Éden, lá no primeiro livro da Bíblia, o livro do começo, Gênesis, vai dizer assim: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o homem é criado de uma maneira que ele era semelhante à imagem do próprio Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso está no plural, façamos o homem. O Deus Trino ali já está presente. E Deus cria o homem na sua totalidade, na sua plenitude, de uma maneira espiritual e moral, que ele tinha estatura plena para alcançar a comunhão com Deus. Só que quando o homem cai, o homem peca, o homem resolve desobedecer a Deus, ele atrofia no pecado. E ele diminui. E ele agora não tem mais estatura para alcançar o céu. Ele não tem mais estatura para ter comunhão com Deus. E esse é o problema da humanidade. O homem separado de Deus. O homem caído nos seus pecados e delitos, desprezível, criminoso, levando uma sentença de morte, um jugo pesado
escravo do pecado, cegado pelo Deus deste século, tendo seu entendimento entenebrecido em toda sorte de podridões. Esse é Zaqueu. Esse é o homem caído. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então Zaqueu, vendo-se naquela situação, bom, eu não tenho estatura para alcançar Jesus. Tem uma multidão que me impede. O que eu vou fazer? Pelos meus próprios meios, eu vou tentar aqui achar uma solução para isso. E ele sobe num sicômoro, ou numa figueira brava. Essas árvores sicômoros ou figueiras bravas eram plantadas assim ao longo ali do caminho, porque elas são árvores que têm o tronco bem robusto, bem largo. E ela tem uma boa copa. Ela tem folhas em formato de coração, aveludadas. E ela tem uns galhos bem fortes, grossinhos, assim, bem robustos, parrudos. E ela faz uma copa bonita e faz uma sombra boa. Então, eles plantam ali ao longo do caminho para dar sombra e descanso para os viajantes. Então, essa árvore é uma árvore que pode chegar de 9 a 12 metros, é uma árvore que fica alta, mas ela também tem galhos baixos, e os galhos de baixo também são fortes. Por isso que ele, sendo de pequena estatura, conseguiu subir nessa árvore, e os galhos de baixo conseguiram sustentá-lo, né? Porque tem árvores que os galhos de baixo são muito finos. E ele consegue subir nessa árvore. E ali ele fica ali em cima desse sicômoro, dessa figueira brava, né? Essa figueira brava, ela produziu um fruto, que é o figo, só que um figo de má qualidade, né? E ali a gente pode trazer esse pensamento também, que Zaqueu ali no meio daqueles figos de má qualidade, era mais um figo de má qualidade, ali no meio. E aí ele fica ali em cima, procurando ver Jesus por sobre a multidão. Mas aí a história continua dizendo assim. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Enquanto Zaqueu tentava ver Jesus, e Jesus passando ali por esse caminho, quem olha para cima? Jesus. E Jesus que vê Zaqueu. Zaqueu estava querendo ver Jesus. Mas quem viu Zaqueu foi Jesus. Enquanto ele estava ali no seu recurso, aquele sicômoro podia representar uma falsa religião, boas obras, autojustificação, se achando que aquilo podia ser um subterfúgio para ele, um meio pelo qual ele chegasse a Deus. E hoje em dia existem muitos meios pelo qual as pessoas tentam chegar a Deus. Falsas religiões, caridade, boas ações, boa conduta moral. Tem muitas pessoas que você vai falar, não, Rosana, mas tem pessoas na sociedade que não são cristãs, mas não são do jeito que você está falando, asquerosas, cheias de pecado. Não, são pessoas que têm uma boa conduta moral, são pais de famílias trabalhadores, honestos, que não têm do que se envergonhar, que podem chamar o filho e ter uma conversa com o filho olho no olho, sem ter do que se envergonhar, são honestos, são justos. Mas a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E carecem da misericórdia de Deus. E o único caminho, verdade e vida é Jesus. Há um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há como suavizar o caminho, não há como entrar por atalhos. Jesus é o único caminho. E essa é a mensagem que a igreja carrega. A mensagem de que se não entrar por esse caminho, não tem salvação. A perdição é certa. E Jesus o viu. E aí a gente passa a entender que não fomos nós quem escolhemos a Ele. Muitas vezes eu não fui crente um dia. E eu tinha algo no meu coração, uma sede, um vazio, porque todo ser humano tem esse vazio. Porque Deus colocou a eternidade nos nossos corações. E nós precisamos desse Deus para nos preencher. Mesmo que a gente não saiba quem é esse Deus, a gente tem um vazio. A gente tem, todo ser humano tem. Deus colocou a eternidade nos nossos corações. E nós precisamos do Senhor. E o Senhor, quando Zaqueu se interessa por Jesus,
Quando Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus, ainda que um subterfúgio, um meio que não ia dar certo, com seu meio humano de querer ver Jesus, a gente vai entender e perceber que já era o Espírito Santo trabalhando na vida de Zaqueu. Quantos religiosos não haviam ali em Jerusalém? Talvez menos sujos que Zaqueu, mais uns candidatos à salvação, mais ponta firme? Talvez. Mas o Espírito Santo foi buscar quem? Zaqueu. O Espírito Santo já agia, já trazia no coração de Zaqueu um interesse por Jesus. Não fostes vós quem escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E quais são esses frutos que nós temos que produzir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então Jesus vê Zaqueu e diz a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus se autoconvidou, né? Eu vou para a sua casa, você não me convidou, mas eu já estou me autoconvidando, né? E é assim quando o Senhor chega na nossa vida. Ele chega de um jeito e Ele nos chama pelo nome. Ele não conhecia Zaqueu, mas Ele sabe o nome de Zaqueu. Ele nos chama pelo nome. E Ele diz, me convém pousar em sua casa. É necessário que eu vá na sua casa. É necessário, se faz necessário, é uma urgência divina. Desce depressa, depressa, Zaqueu, corre. Vem, Zaqueu, que eu vou para sua casa hoje, Zaqueu. Vem depressa, Zaqueu. Eu te vi, Zaqueu. Eu vejo a tua vida, a sua história, o seu passado, o seu histórico, a sua ficha suja, os seus crimes, Zaqueu. Eu vejo, Zaqueu. E todos começaram a murmurar, como pode um rabi, um doutor da lei ali, como era o Senhor Jesus, experimentado na lei, sabia de tudo sobre a lei mosaica. Ele sabia que eles não deveriam estar ali se misturando com aquele tipo de gente, que eles eram santos, os rabinos se consideravam, né? Mas Jesus era diferente. Ele veio buscar o perdido. Ele fala que os sãos não precisam de remédio. Se eu nessa noite me considero santo demais, bom demais, justo demais, eu não preciso de remédio. Mas a igreja do Senhor precisa todos os dias se arrepender da sua falta de arrependimento e confessar a sua falta de confissão. Porque a religiosidade começa a entrar e a gente começa a endurecer o coração e a gente se esquece que o Senhor ama o perdido, e foi para isso que Ele veio. Ele veio para justificar, Ele veio para rasgar a sentença que era contrária. O diabo tinha nos prendido e Ele vem para nos libertar. Ele vem para pagar com o seu próprio sangue o nosso pecado, as nossas ofensas. A Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, irreconciliáveis, e hoje nós somos amigos de Deus por nossos méritos. Não é por seus méritos, é por Cristo Jesus. A arrogância religiosa de achar que nós podemos, que nós somos, entra na nossa vida e nós temos que nos despertar e voltar à mensagem da salvação. Não éramos dignos, mas Ele nos amou primeiro. Sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou e Ele nos ama. Aleluia, glória a Deus. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E ali nós vemos Zaqueu se convertendo. Ele se converte, ele desce, ele pensa, ele me conhece, ele sabe que eu me chamo Zaqueu, ele sabe que eu sou um pecador, ele sabe que eu sou um ladrão, ele sabe, ele quer pousar na minha casa mesmo assim. É inacreditável, que amor é esse que constrange, que amor é esse, enquanto todos maneiam a cabeça e consideram ele lixo da sociedade. Jesus fala, eu quero ter comunhão contigo, eu quero entrar na sua casa, eu quero tirar a bagunça da
nos prendia Satanás ao inferno. Aleluia! Essa é a mensagem da igreja, essa é a mensagem de salvação, essa é a mensagem que liberta o pecador, essa é a mensagem que a gente tem que proclamar aos quatro ventos. Aleluia! Não só no púlpito, mas sair por aí e dizer aos quatro ventos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele cura, Ele sara, Ele liberta, Ele tem resposta. A resposta para o mundo é Jesus, porque o problema do mundo é o pecado. A filosofia, a psicologia, a antropologia vem dizer que o problema do mundo é social, vem dizer que o problema do mundo é tantas outras coisas, é coisa climática, é a economia, é a política, é tanta coisa, mas o problema do mundo é o pecado. E Jesus quer que a gente volte para esse evangelho genuíno. Aleluia! Aleluia! O versículo 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E o versículo 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. E aí a gente vê na vida de Zaqueu os processos da salvação. Primeiro, Zaqueu é eleito na presciência de Deus. Porque quando Zaqueu se interessa por Jesus, na presciência de Deus, ele já sabia que aquele ali era predestinado a ser um filho de Abraão e que ele iria crer nessa palavra. Não importa quão sujo ele fosse na miséria do pecado, para Jesus não há pecado que ele não possa apagar. Não há sujeira que ele não possa limpar. Não há vida que esteja no charco de lodo da lama do pecado que ele não possa resgatar. Que o evangelho não tenha poder para libertar. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se a gente deixar de acreditar nisso, não tem mais sentido de ser igreja. Jesus quer prostituta, Jesus quer o drogado, Jesus quer o presidiário, Jesus quer o órfão, Jesus ama as almas que Ele comprou com alto preço. Jesus amava Zaqueu, Jesus amava Zaqueu. Aleluia, essa é a mensagem da igreja. Jesus te ama. Jesus te ama e quer te libertar. Essa é a mensagem que a gente não pode deixar a cultura moderna calar da nossa boca. Aleluia! Glória a Deus. E aqui a gente vê Zaqueu sendo eleito em Cristo, sendo chamado ao arrependimento e respondendo com fé. Quando Jesus chama Zaqueu, 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 eu te chamo, Zaqueu. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. E Zaqueu não endureceu. Ele escutou a voz do mestre chamando pelo nome. Ele respondeu com fé. E quando ele responde com fé, ele é salvo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Saia daqui essa noite, querido, com um regozijo na sua alma, com uma alegria nas profundezas das suas entranhas, sabendo que mesmo que você volte para casa e seu filho continue preso, que a despensa continue vazia, que o armário continue com faltando aquele sapato que você queria, aquela roupa melhor que você queria, aquele casamento ainda não chegou, não tem problema não. A alegria do cristão é a salvação. O nosso nome está escrito no livro da vida. E a nossa eternidade está garantida. E foi garantida pelo sangue do unigênito de Deus. Aleluia! Aleluia! Essa é a nossa alegria. A alegria da salvação. E só quem pode roubar a alegria da sua salvação é o pecado. Em Salmo 51, quando Davi fala, confessando o seu pecado, que ele havia caído, ele fala: torna a dar-me a alegria da salvação. Aleluia!
nessa noite você perdeu a alegria da salvação, se nessa noite você tem entulhado a sua vida em algum processo da salvação, que é a eleição, que é o chamado, que é a conversão, que é a justificação, quando Jesus toma o nosso lugar de pecadores e nós tomamos o lugar dele de justo. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro, morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Se você esqueceu dessa verdade, se você esqueceu que seu nome não está mais na lista dos procurados, se você esqueceu que tem um sangue puro, santo carmesim que apagou a dívida, lembre-se nesta noite e regozije-se no Espírito Santo, e regozije-se no Senhor, aleluia. Essa é a nossa viva esperança, somos salvos e um dia Ele vai vir nos buscar, e a nossa esperança é ouvir dos seus lábios: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança as riquezas que lhe estão preparadas desde antes da fundação do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. E por fim, para encerrar, depois da justificação, dentro do processo da salvação, nós temos a regeneração e a santificação. E se nós não cultivarmos a santificação no nosso dia a dia, nós podemos começar a entulhar esses outros processos primários da salvação. Cultive a santificação. A santificação vai te dar uma visão mais clara de que você foi regenerado, de que você foi justificado, de que você foi chamado, de que você foi convertido e de que você foi eleito. E isso não veio de você, não. Isso é dom de Deus. E foi pago um preço muito alto para a gente se esquecer dessa premissa, essa pérola. Jesus é a nossa pérola de grande valor. O nosso tesouro, o anseio da nossa alma é Jesus. E todas as demais coisas, igreja, as demais coisas são secundárias. E elas serão acrescentadas, é só confiar. Tira a ansiedade, é só confiar. Estamos parando de confiar no Senhor. Quanto à depressão, ansiedade, confia no Senhor. Confia no Senhor que te elegeu, que te chamou, que te converteu, que te justificou, que te regenerou, que te santifica e que um dia vai te glorificar. Porque quando formos glorificados, finalmente estaremos livres do pecado que nos separa de Deus. E se nessa noite você olhou para essa mensagem e pensa: eu não estou muito adequado ali nos processos da salvação, eu estou meio capenga. A boa notícia é: a pureza nas chagas de Jesus para o maior pecador. Se você caiu no pecado e você tem vivido na prática do pecado, hoje é o dia do arrependimento e de acertar as contas com Deus. E de limpar a casa, organizar a casa, jogar o excesso fora, limpar, porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. Perdão das palavras, irmã, se está sendo duro, mas é o que o Senhor me manda dizer à igreja. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos. Agradeço imensamente a oportunidade e a confiança em nome de Jesus.